Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Tome nota do título da mensagem de hoje. Chama-se Vivei por modo digno do Evangelho. Vivei por modo digno do Evangelho. O que é viver por modo digno do Evangelho? Do que Deus tem te dado, abençoado. O conhecimento da graça. Você não pode tratar a revelação de entender a graça de Deus como uma coisa qualquer. Isso que nós entendemos hoje, ter esse conhecimento da graça, isso é uma preciosidade muito grande para o seu coração, para a sua mente, porque outrora você estava sendo manipulado na mão de homens, que dizia que você tinha capeta, diabo, demônio, que quando um milagre não acontecia em sua vida era porque você estava em pecado, alguma coisa estava errada, e a tua mente se enchendo de condenação, vivendo perturbado. Hoje você tem o conhecimento. Então o teu proceder aqui e lá fora tem que ser o melhor possível. Isso é viver por modo digno do Evangelho. Honrar o nome de Deus, honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Um jogador, um exemplo, um jogador em um time de futebol, o que é que ele faz para honrar aquele time? Ele beija a camisa, ele se abraça com todo mundo, ele é fervoroso, ele quer fazer gol, ele quer vencer. Ele cai para um lado, ele cai para o outro, ele se machuca, mas ele se mantém de pé. É cãibra para um lado, cãibra para o outro, mas o desejo de vencer é maior. Ele ultrapassa todos os sofrimentos para ver o time dele vencer. Assim tem que ser eu e você aqui na graça. Fazer o possível e o impossível para ver esse lugar crescer. Estar unido em tudo. Em dizimar, em ofertar, em evangelizar. Se esforçar ao máximo. Isso é viver por modo digno do Evangelho. Então, a revelação que nós temos hoje do Evangelho de Deus não pode ser tratado como uma coisa qualquer. Eu entendi, amém, graças a Deus. Não. É para que você seja nova criatura todos os dias e viver o que o Evangelho te ensina. Você recebeu confirmação em teu espírito, você foi selado por Deus. Como diz Efésios, capítulo 1, verso 12 e 13. Você recebeu um selo e esse selo não é uma coisa qualquer. É para que você leve muito a sério aquilo que você recebeu. E aquele que recebe esse selo precisa viver por modo digno do Evangelho. Os teus olhos foram iluminados, amados. A cegueira espiritual hoje não impede mais você de entender Deus, de entender as Escrituras. Hoje você entende perfeitamente. Milhões de pessoas ainda não receberam o que você recebeu. Então por isso que o teu esforço tem que ser ao máximo aqui, para honrar o que você recebeu. Mas eu já tenho feito, pastor. Louvado seja Deus, mas Jesus diz que aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então não para por aí. Ele quer que você evolua, que você cresça cada vez mais. Se ele diz que ele limpa, por quê? Porque estamos em um corpo de carne e estamos sujeitos a falhar. Às vezes ter uma atitude carnal, às vezes entrar no nervosismo, em um desespero, em uma angústia, diante dos problemas que surgem, mas ele diz que ele limpa. Ele diz que ele cuida do seu coração para que você dê mais frutos ainda. Então, é infinito. Todos os nossos dias somos aperfeiçoados por Deus. Então a cegueira espiritual não existe mais em você hoje porque você entende as Escrituras. Tudo está bem claro em nossas mentes. Nós fomos livrados da escravidão religiosa, nós éramos explorados financeiramente. E a gente dava muito valor àquilo, mas chegou uma hora que a gente estava cansado.
Chegou uma hora que o nosso coração foi sendo despertado por Deus por causa da sinceridade que você tinha quando estava lá. E por isso que hoje você está aqui. Porque você queria conhecer como Deus era. E Ele se apresentou. Agora você tem que viver por modo digno do Evangelho. Amém? Abra na primeira evidência dessa noite em Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27. Aqui nós vamos entender um pouco mais o que é viver por modo digno do Evangelho. Filipenses, capítulo 1, versos 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Novamente, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou seja, Paulo queria ver a igreja crescendo, no amor, na unidade, na perseverança. E isso tanto com ele presente ou não. Mas ele queria que a igreja fosse cristã em todo tempo, em todo momento. Amém? Ou seja, do jeito que você é aqui, você tem que ser lá fora. Falar de Cristo, falar para as pessoas, mostrar o amor de Deus em seu proceder, em seu caminhar, as virtudes do Espírito Santo em você. É o que aprendemos domingo, né? Tudo nós podemos. Você pode deixar de ser uma pessoa nervosa, deixar de ser uma pessoa inquieta, porque quando Deus pede isso é porque a gente pode viver. Foi o que recebemos domingo, amém? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então não é só o pastor. Às vezes eu peço para alguns aqui, olha, me ajuda a divulgar a mensagem na internet, coloca na sua linha do tempo, vamos trabalhar junto, porque é isso que está pedindo o Evangelho. Não é um só estar fazendo. Puxa, eu também posso fazer isso, que o pastor me pediu, porque eu tenho um celular, porque eu tenho um computador. Eu sei que existem as horas de trabalho sua, eu sei que existe a sua responsabilidade, mas se a gente se esforça e faz um pouquinho, Deus está vendo. O pastor não está vendo nada, mas Deus está vendo, abençoado, o nosso proceder, a nossa perseverança. Se você está em unidade, para levar a palavra para o sofrido. Aqui diz que, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então não é um só, temos que estar todo mundo junto, unido. Isso é viver por modo digno do Evangelho. Se você se esforça para viver assim, você está honrando o Evangelho que você está recebendo, amém? Porque o Evangelho que a gente recebeu não é só para a gente. Temos um talento para desenvolver ele. Você recebeu, eu recebi um, e a gente tem que fazer o quê? Desenvolver esse talento que você recebeu, não guardar só para você. Quem vive na graça, abençoado, e guarda só para você, você não está vivendo a graça de Deus. É graças a Deus, é graças à vida de uma pessoa que você chegou ao conhecimento da graça de Deus. Você não recebeu revelação dentro da sua casa trancado lendo a Bíblia. Alguém teve que revelar. Alguém teve que falar, porque quem revela é Deus, né? Mas alguém teve que pronunciar. Então, quantas pessoas estão aguardando de nós a manifestação dos filhos de Deus? A criação a um só tempo sofre, né? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? As verdades que libertam, de mim e de você. Firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Viver assim é viver por modo digno do Evangelho. Unidade, abençoado. E o que dizer do Senhor Jesus Cristo? O que Ele pedia? Amai-vos uns aos outros. Nós somos filhos de Deus, e um filho, um bom filho, ouve e dá ouvido aos conselhos de Deus, como está acontecendo nessa noite. É os conselhos de Deus para a sua vida. Um bom filho, ele ouve e já coloca em prática. Aí você está honrando a Deus e o Evangelho. Um bom filho, ele vive dessa forma, ele dá ouvido à voz do Pai e de imediatamente já põe em prática. E não procura viver apenas do seu jeito, mas da forma que ensina o Pai. É como o Senhor Jesus Cristo disse:
Graças te dou, ó Pai, porque faço sempre o que lhe agrada. Isso está descrito em João 8:29. Quando a gente faz sempre o que agrada a Deus, abençoado, muitos serviços de anjos estão ao nosso favor. Quando você faz alguma coisa e esquece das outras, você perde. Jesus disse aqui que ele sempre fazia para agradar a Deus. Tudo o que ele ouvia, ele procurava praticar. Por isso que ele diz, né? Que verás no céu anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim é a nossa vida. No momento em que você abrir a boca, tem anjos já ministrando ao teu favor. Quando você procura ouvir de Deus e praticar tudo aquilo que vem por esse púlpito. É bem verdade que nós temos um Deus que não muda. Um Deus que entra em cena na sua vida quando todo orgulho já não existe mais em seu coração. Porque a nossa carne, às vezes tem coisas na nossa vida que a nossa carne diz: foi a tua força, foi a tua sabedoria que fez com que isso acontecesse. Uma porta de emprego, por um exemplo, né? Foi a tua força, foi a escolaridade que você tem, foi a faculdade. Mas não, tudo é Deus. Quando uma pessoa ela vive assim, as portas se fecham para ela. Deus ele entra em cena quando não existe orgulho no coração do homem abençoado. Quando chega o momento na vida da pessoa que ela diz: só Deus agora. Quantos registros na Bíblia tem de homens que Deus só agiu no último instante para mostrar a grandeza dele? Um exemplo disso, claro, foi Daniel. Deus ele poderia agir para que ele não entrasse na cova, né? Não, mas Deus permitiu que ele chegasse até lá na cova lá. E eu te pergunto, ele foi feliz, contente entrando para dentro da cova? Não. Com certeza ele foi com uma tristeza no coração, e assim acontece muitas vezes em nossa vida. Uma bênção que não chega, tanto pedido que a gente faz às vezes para Deus e o milagre não acontece. Isso causa uma tristeza, causa uma angústia em você por causa do corpo de carne que nós temos. É como Paulo disse: quem não entristeça que eu também não entristeço, hein? Eu estou em um corpo de carne, eu estou sujeito a passar por isso. Então Daniel não entrou dentro da cova do leão pulando de alegria, não. Né? Ele não entrou lá rindo, sorrindo. Ai, tá tudo bem, tá tudo maravilha. Eu tenho certeza que ele entrou com angústia no coração, com tristeza, porque estava sendo injustiçado e também ao ponto de perder a sua própria vida. No momento em que a gente está esperando de Deus, que você está orando tanto e a resposta não veio ainda, ela vai chegar no último instante. Vai chegar no último instante, abençoado. O problema é que você tem uma carne que ela não quer confessar a vitória, ela não quer confessar que os anjos já estão ministrando, ela não quer declarar o poder de Deus que está dentro de você, que sai quando você fala. Esperar o agir de Deus no último instante não é uma coisa fácil, porque você passa por um caminho de tristeza, de angústia, de sofrimento, de medo, de dúvida, de insegurança, porque tudo isso a tua carne vai gerar em você nessa caminhada. Mas é necessário que a gente creia contra a esperança. Isso é viver por modo digno do Evangelho. Porque o Evangelho te ensina que você tem que crer até contra a esperança. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário você ter essa fé. Então, diante dos problemas que nos sobrevêm, diante das aflições que nos sobrevêm, nunca desista, abençoado, de perseverar. De estar aqui na igreja, de estar louvando a Deus. Fazer como Paulo, né? Estava preso ali, mas louvando e dando glórias a Deus. Isso é viver por modo digno do Evangelho. E Deus observa isso. Que somos filhos que honram o nome dEle, não só quando tudo está bem, mas até no último instante difícil dos problemas que nos sobrevêm. E você recebeu o livramento. Deus te honrou no último instante. Deus tem me honrado no último instante. Deus vai sempre nos honrar no último instante daquilo que você quer, daquilo que você tem perseverado, em o nome de Jesus. Se essa palavra me faz bem, com certeza também está fazendo bem para o seu coração. Deus traz uma palavra que nos traz segurança. Essa é a palavra da graça de Deus. Então viver por modo digno do Evangelho é passar pelas coisas, pelas dificuldades, sem perder a fé e a confiança em Deus. Se está faltando confiança em Deus no seu coração, peça, porque estamos sujeitos, estamos em um corpo de carne. Mas Ele diz que Ele dá boas coisas aos seus filhos, né? Então essas boas coisas Deus sempre vai te dar, abençoado. É os frutos do Espírito. E com esses frutos você é mais que vencedor.
uma pessoa de muita oração, uma pessoa de muita declaração positiva na boca, que vive a palavra de Deus, você sempre vai ser adornado pelos anjos, protegidos, guardados em nome de Jesus. Quem vive por modo digno do Evangelho é uma pessoa que não murmura, não fica reclamando quando vem as tribulações. Pelo contrário, ela entende que nesses momentos ela está sendo aperfeiçoada por meio do sofrimento. Ela não reclama com Deus. O que reclama é a tua carne, que quer que você vive murmurando. É a sua carne, porque o teu espírito está reinando em vida, porque o teu espírito conhece o agir de Deus, amém? Você veio de lá, então você conhece como Deus age, como Deus é. Quem vive por modo digno do Evangelho também vive uma vida de renúncia às suas vontades, para estabelecer a vontade de Deus em sua vida. Quem vive por modo digno do Evangelho, ele respeita a Deus, ama Deus mais do que a própria vida, ama a sua palavra, se alegra no congregar, tem prazer em ser fiel, em ser dizimista, em ser ofertante. Esse proceder tem quem vive por modo digno, que considera o que recebeu, a sabedoria que vem do alto, muito mais do que você tem em sua vida. Abra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Veja que onde Paulo estava, frutos aconteciam no rebanho de Deus. Pessoas eram libertas da ignorância, da incredulidade. Pessoas tinham seus olhos iluminados quando Paulo estava ali. Paulo estava honrando o Evangelho. Amém? Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E é o que nós temos feito aqui. É do teu conhecimento também, que a gente tem travado muitas lutas aqui com muitos pedaços de carne para manter esse lugar. Então nós estamos vivendo por modo digno do Evangelho abençoado, legitimamente. É do seu conhecimento tudo isso, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então veja que um pastor em graça, que vive por modo digno do Evangelho, que honra o ministério que recebeu, ele não agrada e nem bajula ninguém. E são esses que Deus aprova para receber o chamado abençoado. Então se eu estou aqui, é porque Deus sonda o meu coração e sabe que eu não vou bajular ninguém mesmo. Eu não vou não, por nenhum centavo, por nenhum dinheiro. Eu já falei isso e torno a repetir. Eu vim de família humilde financeiramente, que para comer a mistura, quando era criança, eu tinha que buscar um peixinho no rio. Então eu sei o que é passar pelas dificuldades na vida. Agora aqueles que nasceram em berço de ouro, é como Jesus falou, né? Senhor, quem entrará no reino de Deus, né? Os que têm riquezas. Que essas pessoas se apoiam na riqueza dela. Eu me apoiei sempre na esperança e em Deus. Desde quando era criança, sempre, sabe, me apegando àquilo que eu tinha, às condições que eu tinha. E isso não é vergonha, isso é honroso, né? Muito honroso. Por isso que Deus não chamou muitos de nobres nascimentos, né? Mas aquele que já passou por muitas dificuldades na vida, essas pessoas vão te compreender melhor, abençoado. Essas pessoas vão te amar muito mais, porque são pessoas que valorizam a vida, não é pelo muito, mas pelo pouco que tem. Você quer ver pessoas que amam muito? São aquelas mais, falar assim, recursos financeiros miseráveis, falando, né? Financeiramente, porque são riquíssimos em Cristo. Mas assim, pessoas mais sofridas, que têm menos recursos financeiros, são essas pessoas que amam mais, que respeitam mais, que te considera mais, que tem sempre um sorriso para você. Agora, quando você topa com muitas pessoas que têm muitos recursos financeiros, essas pessoas não olham nem para você. Te vê assim como pequenininho, né? Sempre pequenininho. Para elas, sempre elas são maiores do que todas que estão lá embaixo financeiramente falando. E isso não tem nenhum valor para Deus.
Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agradamos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito ganancioso, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós outros, embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Quem vive por modo digno do Evangelho, ele não explora, ele não bajula. Pelo contrário, ele procura acumular riquezas na vida dos filhos de Deus. E que riqueza é essa? A palavra. Então é uma pessoa que tudo suporta por amor aos filhos de Deus. Mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, o plano dela permanece, que é ser um servo muito usado por Deus, tendo muitos recursos ou poucos recursos financeiros. Amém? Ela persevera. Verso 8: assim querendo-vos muito estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Até aqui. Continuando um pouquinho. Por isso que vos tornamos muitos amados de nós. Então, amados de Deus, um pastor que vive por modo digno do Evangelho, se preciso for, ele entrega a própria vida pela ovelha. E isso acontece por quê? Porque Deus vai enchendo o coração do pastor, daquele que cuida mesmo, de muito amor. Assim fez Jesus por todos nós. O tanto de amor que ele tinha foi o suficiente para ir para a cruz, por todos nós. E isso é um pastor que honra o chamado, que é digno do Evangelho. Ele ama a ovelha e, se preciso for, entrega a própria vida, como fez Jesus e como fez também o apóstolo Paulo. Foi fiel até o fim, em nome de Jesus. Amém? Abra agora em Efésios capítulo 4, verso 1. E aqui um pedido de Paulo para todos nós, pela vontade de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Infelizmente, alguns não quis preservar essa unidade, né? Muitos que já passaram por aqui não preservaram a unidade do Espírito no vínculo da paz na igreja. Pelo contrário, tentaram causar divisões. Esses não viveram por modo digno do Evangelho. Por isso que não estão aqui. Porque Deus observa, abençoado, quem quer causar divisão, quem carrega isso no coração. E o Espírito Santo cuida. Deixa que a pessoa seja como um feijão lá fora, que para estar cozido tem que passar mais pelo fogo. Assim é o feijão, né? Quando ele está cozido, ele fica mais tempo no fogo até ficar molinho. Até ser humilde novamente, a honrar este lugar, esse ministério e o Evangelho que recebeu. Graças a Deus pela nossa vida. Então, Deus cuida daqui, viu? Cuida de cada um de nós. Quando tem alguém querendo, alguma carne ativada aqui, querendo causar divisão, o próprio Espírito se encarrega de tirar. E olha que a gente fica cuidando, né? Aconselhando, levando a palavra, mas quando o coração tem uma sementinha ali que cresceu, que virou uma escuridão, aí fica difícil. Mas louvado seja Deus pela vida destes que um dia estiveram aqui e que cuidaram também daqui, né? Porque há esse reconhecimento em todos nós que pregamos, que tiveram zelo, mas a palavra da graça diz que tem que ser até o fim, não só por um momento. Diz que nós temos que continuar o quê? Perseverante, em nome de Jesus, amém? Eu recebo que você permaneça firme e perseverante até o último dia da sua vida, em nome de Jesus, honrando o que você recebeu, o selo que você recebeu. Hoje você é um iluminado. Hoje você conhece a graça de Deus, o Evangelho e a vontade do seu Deus. Está tudo aí. E tudo que Ele te pede, abençoado, se esforce para fazer. Porque se Ele te pede é porque você tem a capacidade, está dentro de você. É como Jesus falou, né? Vós já estáis limpo pela palavra que recebeste. Permanecer em mim. Pronto. É só você permanecer. A palavra já te dá
o conhecimento que tudo você pode. Agora permaneça nele em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus pela palavra dessa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada, que com certeza preencheu o coração desse teu filho, Senhor, da tua vontade, do teu querer, porque o que tem que prevalecer, Senhor, em nosso ser, em nosso coração, é a tua palavra, é o teu querer, Senhor. E sendo obediente, vivendo, estamos honrando o nosso chamado, estamos honrando a tua graça. Estamos sendo dignos do Evangelho, Senhor. E aquele que tem sido digno do Evangelho, esse é respaldado por ti. Esse é confirmado diante dos teus anjos, Senhor. É como diz a tua palavra, Senhor Jesus. Se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Confessar o Senhor Jesus Cristo é ser digno do Evangelho, é fazer por onde existe um fazer. Existe uma responsabilidade minha e sua, existe uma salvação que precisa ser desenvolvida por mim e por você, porque a palavra é para todos. É para todos que têm recebido. E para todos que me ouvem através dessa mensagem. Você é responsável por você mesmo, amado. A palavra de Deus está aqui nesse lugar. Está aqui para transformar vida, para transformar corações. E Deus, Ele responde a todos que têm sido perseverantes, a todos que têm honrado o seu nome. Ainda que no último instante, a resposta de Deus virá sobre a tua vida, amado de Deus. Você tem que tem honrado essa graça. Você tem acolhido em seu coração o Evangelho que você recebeu e tem perseverado. Muitas bênçãos estão a caminho para a sua vida. Não permita que essa carne te atrapalhe. Você pode todas as coisas. Se está te faltando força, peça a Deus, porque toda a boa dádiva vem do alto. E ela está dentro de você, pela presença de Deus que em ti está. E por isso eu recebo os frutos sendo desenvolvidos em teu coração por causa do teu coração para com Deus, para com a sua palavra. Pois você não recebeu a graça em vão. Por isso eu declaro e determino você honrando o Evangelho da graça todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você será bem sucedido, será honrado por onde quer que os teus pés andem. Você será a glória de Deus em sua vida. Você verá a manifestação de Deus em teus caminhos, onde quer que você esteja. Eu recebo assim acontecendo, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na tua saúde, porque nós fomos chamados por Deus para ser mais que vencedores. Eu recebo que essa palavra ela se cumpra em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Leva os teus filhos, Senhor, em segurança para casa, livra, protege, guarda de homens maus e de homens perversos. E nos traz, Senhor, de volta para a tua casa aqui na próxima quarta-feira, como também, Senhor, nesse próximo domingo, para que uma vez mais esse coração venha se alimentar das tuas verdades, da palavra que liberta a nossa vida da angústia, das tristezas, dos medos, das tempestades da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, louve a Deus com suas palmas. Boa noite a todos. Até a próxima quarta. O pastor cuida das ovelhas, fica próximo delas para que sintam sua presença.
Conhece a cada uma pelo nome. Conhece seus problemas. Enfaixa aquela que quebrou a perna. Busca a que se extraviou. Trata-as sempre com doçura e voz carinhosa. O pastor é companheiro das ovelhas. Ele liga o seu destino ao destino do rebanho. Sofre a mesma sede. Padece, solidário com o sol ardente durante o dia e o frio intenso durante a noite. Cansa-se ao caminhar pela areia e sobre pedras. Corre riscos de ser agredido pelos animais, ou ferido e até morto. Pelos ladrões de beira de estrada, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.